Bem, amigos, vamos então ao nosso segundo encontro, já trabalhando com a lista número 2. A lista número 2 você encontra no material de apoio, é só entrar no site da LFG e ver a lista número 2. Vamos começar então com a lista número 2, já a partir da questão 62. Mas antes disso, vamos dar matéria. Vem cá, vem até o quadro comigo. Vamos falar de argumentos. Argumentos. O que é um argumento? Um argumento, gente, ele é um conjunto. Um argumento é um conjunto. Mas é um conjunto de declarações. Você tem várias declarações. Aí, nesse conjunto de declarações, algumas delas vão implicar, vão acarretar, vão ter como consequência outras proposições. Então, um conjunto de declarações, um conjunto de proposições, de modo que algumas implicam em outras, este conjunto é chamado de argumento. Vamos tentar desenhar isso aqui para ter uma ideia disso. Ó. Um argumento simples. Imagine que eu tenho aqui um conjunto de proposições. Eu tenho uma proposição P1, uma proposição P2, uma proposição P3, pontinho, 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 até uma proposição Pn. Vou imaginar que essas N proposições, elas acarretam, elas têm como consequência uma proposição que eu vou chamar de Q. Vou colocar 3 pontinhos, você saber que essas proposições acarretam nessa, implicam nessa. Este conjunto todo dessas N mais uma proposições, este conjunto todo é chamado de argumento. Então, o argumento ele é todo um conjunto de proposições, um conjunto de declarações, de modo que essas declarações acarretam nessa. Essas declarações que estão aqui em cima, essas proposições de cima, são chamadas de premissas. Essas são as premissas, elas que vão acarretar na outra. E essa que está aqui embaixo, ó, aquela que foi a implicada, aquela que é a consequência, essa aqui a gente chama de conclusão. Conclusão. Então, este conjunto de proposições, onde algumas são premissas e outras são conclusões, este conjunto é chamado de argumento. É claro, estou desenhando uma coisa muito simples, mas o argumento pode ter mais de uma conclusão, tá? E aí nós podemos dividir o mundo em 2 tipos de argumentos. Os argumentos dedutivos e os argumentos indutivos. Então, veja só agora do outro lado aqui, ó. Argumentos. Os argumentos. Nós podemos ter um argumento que a gente vai chamar de dedutivo. Argumento dedutivo. Então, anote aí, só para ter uma ideia, tá? Argumento dedutivo. Dizemos que o argumento é dedutivo. Dizemos que o argumento é dedutivo quando a conclusão é consequência total, quando a conclusão é consequência total das premissas. Quando a conclusão é consequência total das premissas. Isso quer dizer, então, o seguinte, um argumento é dedutivo quando o conteúdo da conclusão ele está, de uma certa maneira, todo dito nas premissas. A conclusão é, na realidade, uma tradução das premissas. Aí o argumento é dedutivo. Se você partir daquelas premissas, você deduz aquela conclusão. Quer dizer, então, a conclusão ela recebe o respaldo total das premissas. Ela não tem nada que ultrapasse as premissas.
Aí este argumento ele é dedutivo. Nós podemos ter outro argumento que é chamado de indutivo. Indutivo. Então vamos ver quando um argumento é indutivo. Indutivo. Dizemos que o argumento é indutivo. Dizemos que o argumento é indutivo quando a conclusão ultrapassa as informações contidas nas premissas. Quando a conclusão ultrapassa as informações contidas nas premissas. Quer dizer, então o argumento ele será indutivo quando o que você encontra na conclusão está além do que foi dito das premissas. Você está induzindo aquilo lá. Vamos fazer um exemplo aqui, um exemplo de um argumento dedutivo. Um argumento dedutivo. Dedutivo. Quando a conclusão é consequência total das premissas. Por exemplo, todas as mulheres são princesas. Todas as mulheres são princesas. Seria uma primeira premissa. Segunda premissa, todas as princesas são bonitas. Essas seriam duas premissas. Uma conclusão seria todas as mulheres são bonitas. Este é um argumento dedutivo. Porque o que está sendo dito nessa conclusão, repare bem, foi dito nas premissas. Todas as mulheres são princesas e todas as princesas são bonitas. Olha, isso aqui é uma tradução dessas duas premissas. Era tudo que está escrito na conclusão, essa informação, não ultrapassa o que foi dito nas premissas. Daqui eu deduzo isso. Esse argumento é dedutivo. Agora, um argumento indutivo. O Palmeiras é um bom time de futebol. O Palmeiras é um bom time de futebol. O Flamengo é um bom time de futebol. O Flamengo é um bom time de futebol. O Cruzeiro é um bom time de futebol. O Grêmio é um bom time de futebol. Conclusão. Todos os times brasileiros são bons. São bons. Este argumento ele é indutivo. Com certeza, este argumento é indutivo. Por quê? Repara que ele é indutivo. O Palmeiras é um time de São Paulo, o Flamengo é um time do Rio, o Cruzeiro é um time de Minas Gerais, o Grêmio é um time lá do Rio Grande do Sul. Eu peguei uma amostra, uma amostra dos times brasileiros. Você tem uma amostra aqui, São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul. Ora, nesta amostra eu encontrei esse resultado, os times são bons. O resultado que encontrei nessa amostra, eu estendi esse resultado
para toda a população. Estou fazendo uma indução. Eu estou indo de uma parte, o resultado de uma parte, estou achando que ele vale para o todo. Isto é uma indução. Isto é um argumento indutivo. Essas premissas não estão completas, elas não completam isso. Os times brasileiros são bons, todos, com uma certa probabilidade. Exato. Para você reconhecer o argumento indutivo, talvez uma boa técnica é isso. Você acrescenta premissas. Se, acrescentando premissas, você fortalece ou enfraquece a conclusão, este argumento será indutivo. Já no dedutivo, não. Se você botar algumas premissas aqui, não vai alterar nada na conclusão. Então, o indutivo vai de uma parte para o todo. Vai de uma parte para o todo. E o dedutivo seria a ideia do todo para uma parte, do todo para uma parte. Então, temos dois tipos de argumentos, dedutivos e indutivos. Esses argumentos que caem em prova de concurso, geralmente são argumentos dedutivos. Então, geralmente, os argumentos que aparecem na prova são do tipo dedutivo. Então, dificilmente se aparece uma questão de argumentos indutivos. Quase tudo argumentos dedutivos. E esses argumentos dedutivos, os indutivos geralmente não caem. Os dedutivos, como na realidade o que está na conclusão é o que foi dito nas premissas, isso aqui vai refletir um raciocínio. O argumento dedutivo é uma dedução, é um raciocínio. Olha, se o raciocínio pode ser errado, pode ser falso. Pode ser errado, pode ser correto, né? Se ele for um raciocínio correto, a gente vai dizer que é um argumento válido. E se ele não for um raciocínio correto, vamos dizer que ele é não válido. Então, os argumentos dedutivos, eles vão ser classificados como válidos ou não válidos. Os argumentos dedutivos vão receber o atributo válido ou não válido. Os argumentos dedutivos vão ser classificados como válidos ou não válidos. Mas essa classificação de validade só existe para os argumentos dedutivos. Os indutivos não recebem essa classificação. Então, os argumentos dedutivos vão poder ser válidos se forem raciocínios corretos ou se não for correto, não válidos. Então, vamos dividir os argumentos em válidos ou não válidos. E argumentos dedutivos. Vamos ter argumentos dedutivos válidos e argumentos dedutivos não válidos. Então, quando eu disser que o argumento é válido ou não válido, você já sabe que ele é dedutivo, pois somente os argumentos dedutivos vão ser classificados dessa maneira. E já que o argumento é um conjunto de proposições, onde algumas são premissas e outras são conclusões, a validade pode ser combinada como verdadeiros ou falsos das premissas e das conclusões. Então, vamos analisar então quando o argumento será válido. Quando um argumento será válido, portanto será dedutivo, né? Argumentos válidos. Quando o argumento será válido? Argumentos válidos. Bem, os argumentos válidos, eles vão combinar premissas e conclusões da seguinte forma. Vou colocar aqui P para a premissa e C para a conclusão. Os argumentos válidos podem combinar as premissas e conclusões da seguinte maneira. Eu posso ter no argumento válido premissas verdadeiras e as conclusões verdadeiras. E o argumento ser válido. Então, posso encontrar um argumento válido com premissas verdadeiras e conclusão verdadeira. Ser válido. Eu posso encontrar um argumento válido com as premissas falsas e a conclusão falsa. E ele ser um argumento válido. Posso ter premissas falsas e conclusão falsa. E ele ser um argumento válido. Eu posso ter um argumento válido com todas as premissas falsas e a conclusão verdadeira. E ele ser um argumento válido. Quer dizer, um argumento válido, você pode ter todas as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Você pode ter as premissas falsas e a conclusão falsa. Você pode ter premissas falsas e a conclusão verdadeira.
você tem essas três possibilidades para as combinações de premissas e conclusões para um argumento válido. Já os argumentos não válidos, não. Os argumentos não válidos vão mudar aqui, ó. Os argumentos não válidos, eles vão poder combinar premissas e conclusões das seguintes maneiras, ó. Para um argumento não válido, eu posso ter premissas e conclusões. Posso encontrar em um argumento não válido as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. E o argumento ser não válido. Posso encontrar no argumento não válido as premissas falsas e a conclusão falsa. E o argumento ser não válido. Posso encontrar o argumento não válido com premissas falsas e a conclusão verdadeira. E o argumento ser não válido. E o que é pior, posso encontrar um argumento não válido, as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. E ele ser não válido. Isto quer dizer, gente, que os argumentos não válidos combinam premissas e conclusões de todas as maneiras possíveis. Nós temos 4 maneiras, temos todas as maneiras possíveis de combinações para os argumentos não válidos. Já os válidos, não. Os válidos podem ser assim ou assado. Quer dizer, essa possibilidade aqui, ó, não existe para o argumento válido. Isso quer dizer o seguinte, ó, esta possibilidade, que não coloquei aqui, ó, premissa verdadeira e conclusão falsa, não vale. Um argumento válido não aceita ter premissas verdadeiras e conclusão falsa. Se esta possibilidade existir, será não válido. Então, encontramos uma maneira de analisar quando o argumento vai ser válido ou não válido. Basta olhar o que acontece quando as premissas são verdadeiras. Então, eu vou lá e vejo o que vai acontecer quando as premissas forem verdadeiras. Se eu tiver premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, nada posso dizer. E um argumento onde eu tenho premissas verdadeiras e conclusão verdadeira, não posso dizer nada, porque ele pode ser válido, mas ele também pode ser não válido. Se as premissas forem falsas, também não posso dizer nada. Se eu olhar num argumento a conclusão verdadeira, não posso dizer nada. Pode ser válido, pode ser não válido. Então, como é que eu vou arranjar um critério para analisar se o argumento é válido ou não válido? Eu vou ver o que acontece quando as premissas são verdadeiras. Se, quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão só puder ser verdadeira, o argumento será válido. Mas se você tiver as premissas verdadeiras e a conclusão pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa, será não válido. Então eu obrigo as premissas a serem verdadeiras. Se a conclusão só puder ser verdadeira, quer dizer, se ela for necessariamente verdadeira, será válido. Mas se, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão puder ser verdadeira e também puder ser falsa, será não válido. Então, o que faz com que o argumento seja não válido é a existência desta última possibilidade. Se existir esta possibilidade, você vai dizer que ele é não válido. Se existir a possibilidade de ter premissa verdadeira e conclusão falsa, ele será não válido. Então, diga certo ou errado. Vamos ver aqui, ó. Me diz se está certo ou está errado. Se eu te falar assim, se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Certo ou errado? Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Certo ou errado? Não. Errado. Porque eu posso ter argumentos válidos com conclusão verdadeira. Ó. Mas eu posso ter argumentos não válidos também com a conclusão verdadeira. Então, ter a conclusão verdadeira não diz nada. Aí eu falo, se
Você observou um argumento e viu que as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Você pode dizer que é válido? Bem, se as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira, nada posso dizer. Porque eu poderia estar neste caso, ele ser válido, e neste caso ser não válido. Diga certo ou errado. Se a conclusão é falsa, o argumento é não válido. Certo ou errado? Errado. Eu posso ter aqui, conclusão falsa, e o argumento é válido. Olha esse caso aqui, a conclusão é falsa, o argumento é válido. Então, para analisar se o argumento é válido, o que você deve fazer? Ver o que acontece quando as premissas são verdadeiras. Se quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão só puder ser verdadeira, é válido. Mas se ela puder ser verdadeira e também ser falsa, será não válido. Então, podemos dizer o seguinte, gente. Um argumento é válido se quando as premissas são verdadeiras, a conclusão só pode ser verdadeira. Se existir a possibilidade de você ter as premissas verdadeiras e a conclusão ser verdadeira e também poder ser falsa, se existir esta possibilidade, aí será não válido. Então vamos na lista número 2, na lista 2, analisar o nosso primeiro exemplo. A lista número 2 tem a questão número 62. E eu pergunto nessa questão se o argumento é válido ou não válido. Veja então o exercício da lista número 2 aí no seu monitor. Veja então o enunciado dela. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Diz assim: todo A é B, é a primeira premissa. Todo C é B. Conclusão, todo C é A. Isto é válido ou não válido? Todo A é B. Todo C é B. Conclusão, todo C é A. É válido ou não válido? Primeira premissa. Todo A é B. Depois diz, todo C é B. Conclusão, todo C é A. Beleza? Pois é, né? É válido ou não válido? Todo A é B, todo C é B, conclusão, todo C é A. Este argumento é válido? Bem, para analisar se é válido ou se não é válido, eu tenho que ver o que acontece quando as premissas são verdadeiras. Então eu vou supor que as premissas são verdadeiras. Vamos supor que esta premissa é verdadeira e esta também é verdadeira. Vou ver o que acontece com a conclusão. Primeira premissa, todo A é B, é verdadeira. Se todo A é B, significa então que o A está contido no B. Todo A é B significa que este conjunto A estaria contido no B. Todo A é B, aqui você teria o A. Está contido no B. Todo A é B. Isso é verdade. Todo C é B significa que o C está dentro do B. Todo C é B, o C está dentro do B. Se isso for verdade, todo C é B, o C teria que estar dentro desse B. Vamos botar o C aqui dentro. Aqui o C, tá vendo? Todo C é B? Todo C é B? Todo C é B é verdade. Agora, você tem todo A é B, todo C é B. Essa conclusão, ela é verdadeira ou ela é falsa? Todo C é A. Bem, todo C é A, olhando para a figura, todo CA, aqui o C está dentro do A. Então todo CA é verdade. Este argumento é válido? Não. Este argumento não é válido. Você está encontrando premissa verdadeira e conclusão verdadeira, mas esse argumento não é válido. Não é válido por quê? Porque quando eu fiz todo C é B, eu botei o C aqui, todo CB é verdade, eu botei o C dentro do A. Mas ele não precisaria estar necessariamente dentro do A.
Eu poderia ter feito todo C é B e ter colocado o C aqui, ó. Ah, todo C é B, todo C é B. Então as duas seriam verdadeiras. Mas nesse caso, todo CA é verdade? Todo CA não seria verdade, ó. Seria falso. Isso quer dizer que, quando tem as premissas verdadeiras, esta conclusão pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa. Se quando as premissas são verdadeiras, a conclusão pode ser verdadeira e também pode ser falsa, isto é um argumento não válido. Isto é um argumento não válido. Isto é um raciocínio errado. Isto é um argumento não válido. Está errado esse raciocínio. Se todo A é B, todo C é B, não posso concluir que todo C é A. Isto é um argumento não válido. Portanto, a questão 62 da lista número 2, a resposta é não válido. Então, questão 62, não válido. Questão 62, não válido. Esta foi questão número 62. Este é um argumento não válido porque quando as premissas são verdadeiras, a conclusão poderá ser verdadeira, mas também poderá ser falsa. Então é não válido. Então, um argumento será válido se, quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Vamos então na 63. 63. Questão 63. Surge no seu monitor. Diz assim, ó. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Aí vem assim, ó. Algum A é B. Algum A é B. Outra premissa. Todo B é C. Todo B é C. Conclusão, algum A é C. Isto aqui é válido ou não válido? Isto é válido ou não válido? Vamos lá, vamos escrever então. A primeira premissa. Algum A é B. Algum A é B. A segunda premissa diz que todo B é C. Todo B é C. Conclusão, conclusão. Algum A é C. Algum A é C. Algum A é C. É válido ou não válido? Bem, um argumento é válido se, quando todas as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então eu tenho que analisar o que vai acontecer quando as premissas forem verdadeiras. Vamos lá. Então vamos supor que essa premissa é verdadeira e essa premissa é verdadeira. Se essa conclusão só puder ser verdadeira, vai ser válido. Mas se ela puder ser verdadeira e também puder ser falsa, será não válido. Vamos lá. Algum A é B. Algum A é B significa que há uma interseção entre esses dois conjuntos, A e B. Então, algum A e B significa que há interseção entre A e B. O diagrama de algum A e B seria assim, ó. Aqui, ó, o A e aqui o B. Algum A e B, ó. Esses aqui, ó. Algum A e B teria esse diagrama. Portanto, algum A e B seria verdade. Estou desenhando. Agora, todo B é C. Dizer que todo B é C significa dizer que o B está contido no C. Dizer que todo B é C quer dizer que o B está contido no C. Então, todo B é C, se isso aqui for verdade, e o B estaria contido no C. Então, seria uma figura assim, ó. Todo B é C. Ó, todo B é C, ó. Todo B é C. Seria verdade. Eu tenho aí a figura das duas premissas sendo verdadeiras. Agora, diga-me. A conclusão, algum A é C, é verdadeiro ou é falsa? Algum A é C, é verdadeiro ou é falsa? Algum A e C, há uma interseção entre o A e C, não é? Repare que algum A e C, o A está aqui, o C está aqui, algum A e C, será sempre verdadeiro, não será?
Algum A e C é verdade. E pode ser falsa? Não. Pela figura, algum A e C sempre vai ser verdadeira. Algum A e C vai ser sempre verdadeira. Não pode ser falsa. Portanto, quando as premissas são verdadeiras, essa conclusão será sempre verdadeira. Portanto, este argumento é um argumento válido. Isto é um argumento válido. Porque quando aquelas premissas forem verdadeiras, aquela conclusão será necessariamente verdadeira. Este é um argumento válido. Porque quando aquelas premissas forem verdadeiras, a conclusão só poderá ser verdadeira. Então é válido. É um raciocínio correto aquilo lá. Questão 63, resposta válida. Questão número 63, resolvida, válido. E agora, vamos na questão número 64. Veja o enunciado da questão 64. Questão número 64 surge no seu monitor. Veja o enunciado. Essa questão caiu na Carlos Chagas do concurso do TRF, né? Aqui de São Paulo, se não me engano, a terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Terceira região, São Paulo, Mato Grosso do Sul, TRF. Dizia assim, todos os macerontes são tominodórios. Alguns macerontes são mamorrengos. Logo, qual é a conclusão correta? Qual é a conclusão correta? Todos os macerontes são tominodórios. Alguns macerontes são mamorrengos. Logo, eu quero uma conclusão. E eu só posso tirar uma conclusão de um raciocínio correto. Que um raciocínio incorreto não serve para nada, né? Se ele falar logo, ele quer uma resposta correta, né? Então, vamos lá. Questão 64. Veja aqui no quadro. Questão 64 diz assim, todos os macerontes, olha lá, todos os macerontes são tominodórios. São tominodórios. É a primeira premissa. Depois diz, alguns macerontes são mamorrengos. Alguns macerontes são mamorrengos. Logo, ele quer uma conclusão para este argumento. Ele quer uma conclusão para esse argumento. Qual seria a conclusão para este argumento? Bem, gente, um argumento, ele é uma estrutura. Um argumento é uma estrutura tal que quando as premissas são verdadeiras, a conclusão só pode ser verdadeira. Ele não depende, né, se as premissas são verdadeiras ou são falsas. Ele não depende do conteúdo das premissas. O que depende é da estrutura. E é uma estrutura que não aceita a premissa verdadeira e conclusão falsa. Não aceita essa possibilidade. Então, quando você vê o argumento, você tem que olhar uma estrutura. Qual é a estrutura dele? Qual é a estrutura, por exemplo, deste argumento? O que você pode fazer? Tu quer ver a estrutura? Tu chama macerontes de A. Chama tominodórios de B. Maceronte é o A. Mamorrengos é quem? É o C. Então, a primeira premissa tem a seguinte estrutura. Todo A é B. A primeira premissa está te dizendo que todo A é B. Todo A é B. Esta é a primeira premissa.
A segunda premissa está dizendo que alguns A's são C's. Então está dizendo que algum A é C. Essa é a estrutura que eu tenho aqui. Todo A é B e algum A é C. E eu pergunto, qual seria uma conclusão para que esse argumento seja válido? Ora, se eu quero uma conclusão para que o argumento seja válido, eu vou pensar o seguinte: quando o argumento vai ser válido? O argumento é válido se, quando todas as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, vamos ver o que acontece quando as premissas são verdadeiras. Por exemplo, todo A é B é verdade. Todo A é B é verdade. Se todo A é B é verdade, significa que o A estaria contido no B. Todo A é B, significa que o A está contido no B. Se todo A é B, o A está contido no B. Então, isso aqui seria a verdade, seria este diagrama. Depois, algum A é C. Algum A é C significa que há uma interseção entre A e C. Algum A e C é uma interseção entre A e C. Então, algum A é C podia ser assim, ó. Algum A é C, algum A é C. Então, isso seria verdade. E aí eu preciso, então, de uma proposição que seja sempre verdadeira nessa figura. Qual a proposição nessa figura que seria sempre verdadeira? Se todo A é B e algum A é C. O que é sempre verdade é isso aqui, ó. Repara que há uma interseção entre B e C, não há? E sempre vai haver, porque já que algum A é C, vai ter que sempre ultrapassar aqui. Então, sempre algum B vai ser C. Sempre algum B vai ser C. Isto será sempre verdade. Então, eu posso concluir que algum B é C. Isto aqui vai ser sempre verdade. Algum B é C, com certeza. Então, já que algum B e C é sempre verdade, eu poderia montar a seguinte argumento. Se quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, podemos dizer que algum B e C será sempre verdade. Mas o que significa algum B e C? O B é terminodores, né? Então, seria alguns terminodores são algum B e C, são momorrengos. Alguns terminodores são momorrengos. Alguns terminodores são momorrengos. Alguns terminodores são momorrengos. A opção correta está na alternativa da letra? Letra B de bola. Ah, resposta correta, letra B de bola. Questão 64. Alguns terminodores são momorrengos. Letra B de bola. Repare que alguns terminodores são momorrengos, algum B, C. Esta foi a questão 64, letra B de bola. Agora, olhando bem para a questão, me diz uma coisa. Você sabe o que é maceronte? Não. Sabe o que é terminodores? Não. Sabe o que é momorrengo? Não. E precisa saber para analisar isto? Veja aqui no quadro. Veja no quadro. Eu não precisei saber. Eu transformei para A, B e C. E eu descobri que este argumento ele é sempre válido para qualquer A, B e C. Isto aqui sempre é válido. E como ele sempre é válido, aquele argumento de cima tem essa estrutura. Então, aquele argumento é válido. Eu não preciso saber quem é A, quem é o B, quem é o C. Eu sei que esta estrutura vai ser válida para qualquer A, B e C. Então, a validade do argumento, ela depende de uma estrutura, não do conteúdo das premissas.
Você não pode ficar olhando o conteúdo das premissas. Tem que olhar o quê? Para a estrutura. Vamos, por exemplo, fazer a questão número 65. Questão número 65 surge no seu monitor. Veja o enunciado dela. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Diz, todos os mamíferos são mortais? Todos os gatos são mortais? Logo, todos os gatos são mamíferos. Questão 65. Todos os mamíferos são mortais. Então, a primeira premissa diz que todos os mamíferos são mortais. É a primeira premissa. Segunda premissa diz que todos os gatos são mortais. A conclusão que você tem aí seria que todos os gatos são mamíferos. Este é um argumento válido? Isto é um raciocínio correto? Bem, para analisar os argumentos, eu não preciso conhecer o conteúdo deles. Eu tenho que olhar a estrutura. Olhar a estrutura. Este argumento é um argumento não válido. Não tem nada a ver com mamíferos, com gatos, com mortais. Você tem que olhar a estrutura. Vamos escrever a estrutura, ó. Mamíferos, eu vou chamar de um A. Mortais, eu vou chamar de um B. A será mamíferos e B será mortais. Gatos, eu vou chamar de C. Gatos será C. Mortais é B. Gatos é quem? Gatos é C. Mamíferos é aquele A. A estrutura deste argumento é a seguinte. Todo A é B. Primeira premissa está me dizendo que todo A é B. Todo A é B. Esta é a primeira premissa. Segunda premissa está me dizendo que todo C é B. Está me dizendo que todo C é B. E a conclusão que eu estou chegando é que todo C é A. Estou chegando à conclusão que todo C é A. Eu estou pensando corretamente ou não? Este argumento é válido ou ele é não válido? Este é um argumento não válido. Este raciocínio está errado. Olha só. Todo A é B. Significa que o A está contido no B. Você vê aqui, ó, aqui está o A e aqui está o B. Todo A é B seria verdade. Todo C é B. Todo C é B quer dizer que o C está contido no B. O C está contido no B. Todo C é B, isso é verdade. Todo CA é verdade? Bem, aqui por essa figura, todo CA realmente seria verdade. Epa! Este argumento é não válido. Apesar de ter as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, ele é não válido. Por quê? Porque quando eu fiz ali, todo C é B, o C está dentro do B. Eu botei o C aqui dentro do A também. Mas todo CB não é necessário que ele esteja também dentro do A. Todo CB pode ser assim, ó. Todo CB. Isto seria verdade também. E nesse caso, todo CA é verdade? Não. Nesse caso não seria verdade. Todo CA seria falso. Isso quer dizer, então, quando eu tenho as premissas verdadeiras, a conclusão pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa. Opa, se a conclusão pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa, isto é um argumento não válido. Isto é não válido. Isto é um raciocínio errado. Este argumento é não válido. Este é um argumento não válido. Porque existe a possibilidade de você também ter premissa verdadeira e conclusão falsa.
Então, isto é um raciocínio errado. É não válido, não válido. E repare, então, que essa questão 65, este argumento, é o mesmo argumento que a gente fez hoje na questão 62. É ou não é? É o mesmo argumento da questão 62, é que a gente começou a aula com ele. Não é o mesmo argumento? Olha, na folhinha é o mesmo. A gente já conhecia, então, esse argumento como não válido. Questão 65, não válido. E a questão 66, hein? Questão 66. Veja, então, no monitor, a questão número 66. Questão 66 diz o seguinte. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Primeira premissa. Todos os mamíferos são mortais. Segunda premissa. Todas as cobras são mortais. Conclusão, todas as cobras são mamíferas. Isso é válido ou lhe é não válido? Questão 66. É válido ou não válido? Vem até o quadro. Primeira premissa, todos os mamíferos são mortais. Depois diz assim, ó, todas as cobras são mortais. Conclusão. Todas as cobras são mamíferos. É válido ou é não válido? É não válido. Olha, vamos enxergar a estrutura aqui? Olha a estrutura. Mamíferos vai ser o A. Mortais é B. Cobras é C. Mortais é B. Cobras é C. Mamíferos é A. Este argumento tem a seguinte estrutura. Todo A é B. Todo A é B. É a primeira premissa. Se isso aqui for verdade, todo A é B. Fica assim. Todo C é B. Olha a estrutura. Todo C é B. Conclusão. Todo C é A. É válido ou não válido? Para saber se é válido ou não válido, basta lembrar da questão anterior. É o mesmo argumento da questão anterior, né? Baixa um pouquinho mais aqui, ó, tá cortando. É o mesmo argumento da questão anterior. Repara da questão anterior que dizia que todo A é B, todo C é B. Conclusão, todo C é A. Essa é a mesma questão 65, é o mesmo argumento. É o mesmo argumento que caiu na questão 62. Já acabamos de ver que este é um argumento não válido. Acabamos de ver que isto aqui é não válido na questão anterior. O argumento com essa estrutura é uma estrutura não válida. É um argumento não válido. É o mesmo argumento da questão anterior. Portanto, essa estrutura é estrutura de argumento não válido. Este argumento aqui é não válido. É um raciocínio errado. Questão 66, não válido. Questão 66, não válido. Então, você tem que olhar a estrutura, não tem nada a ver com o conteúdo. Repara que o argumento 64 é o mesmo 65. Eu só fiz trocar, ó, o bicho da 65 era gato. E aí eu troquei para cobra. Eu troquei de gato para cobra. Só troquei o bicho. Olha aqui, como é que o inocente vê e analisa essa aqui, na questão 65. O inocente pensa assim, eu vou ler aqui, que eu vou fazer a prova de lógica pela lógica. Aí ele chega, eu faço a prova de lógica pela lógica. Todos os mamíferos são mortais. Quem mama morre.
quem mama morre. Todos os mamíferos, é verdade. Aí ele fala, isso é verdade. Olha, eu não sei de falando, né? Todos os gatos são mortais. Quando era criança eu tinha um gatinho e morreu, isso é verdade. Todos os gatos são mamíferos. Gatinho quando é pequenininho, bonitinho, ele mama. Eu tenho premissa verdadeira e conclusão verdadeira, é válido. Não é válido não, mané. Não é válido não, é um argumento não válido. Este argumento é não válido, tem nada a ver com o conteúdo das premissas. Você está analisando a estrutura. Argumento é estrutura e não o conteúdo das premissas. É não válido. Você pode ter argumentos com premissa verdadeira e conclusão verdadeira e ele ser não válido. Este argumento é essa estrutura. Aí o inocente vem se ferrar nessa. Aí ele parte para a próxima questão. Ele vai lá na questão 66. Aí ele fala assim, questão 66. Eu vou fazer a prova de lógica pela lógica. Ele fala, todos os mamíferos são mortais. Quem mama morre, isso é verdade. Todas as cobras são mortais. Uma vez lá no sítio eu matei uma cobra, isso é verdade. Todas as cobras são mamíferas. Cobra não mama não, isso é falso. Eu tenho premissa verdadeira e conclusão falsa. Isso aqui é um argumento não válido. Premissa verdadeira, isso é não válido. É não válido, mas não é por causa disso não, mané. Não é por causa disso não. Ele é não válido porque nessa estrutura que nós já analisamos, essa estrutura admite premissa verdadeira e conclusão falsa. Por isso que ele é não válido. Por causa dessa estrutura. Ele tem essa estrutura, que é a estrutura de um argumento não válido. Não tem nada a ver com cobra, com gato, com mamífero, com mortais. Não tem nada a ver. O que você está analisando, o que é válido e não válido, é o argumento, é a estrutura do argumento. Então você tem que olhar para a estrutura e não para o conteúdo das premissas. Vamos ver a questão número 67? Vamos lá na questão 67, e ela surgiu no teu monitor. Questão número 67. Analise o seguinte argumento. Questão 67, analise o seguinte argumento. Fala assim, todas as proteínas são compostos orgânicos. Em consequência, quer dizer, logo, portanto, todas as enzimas são proteínas. Uma vez que todas as enzimas são compostos orgânicos. Aí vem as alternativas, eu quero te perguntar, este argumento é válido ou ele é não válido? Isto é válido ou não válido? Primeira coisa, você tem que reconhecer quem é a premissa e quem é a conclusão. Todas as proteínas são compostos orgânicos. Em consequência, logo, portanto, todas as enzimas são proteínas. Então, esse termo, todas as enzimas são proteínas, é a conclusão, né? Quando você fala assim, em consequência, logo, portanto, aqui você vai apresentar uma conclusão. A conclusão, então, é essa. Todas as enzimas são proteínas. A conclusão pode estar no começo do argumento, no meio ou no final. Não precisa ser necessariamente no final. Pode estar no meio, no começo. Nesse argumento da questão 67, a conclusão está no meio, né? Então lá. Primeira premissa, todas as proteínas são compostos orgânicos. Em consequência, logo, portanto, todas as enzimas são proteínas. É a conclusão. Uma vez que vai me dar uma razão. Outra premissa. Todas as enzimas são compostos orgânicos. Então vamos escrever esse argumento, Questão 67. Venha comigo. Todas as proteínas são compostos orgânicos. Todas as proteínas são compostos orgânicos. Isto é a primeira premissa. Em consequência, como você fala em consequência, logo, portanto, é que se vai apresentar uma conclusão. Então, em consequência,
A conclusão. Todas as enzimas são proteínas. Todas as enzimas são proteínas. Esta é a conclusão. Uma vez que, ele vai apresentando uma premissa. Uma vez que todas as enzimas são compostos orgânicos. Então, outra premissa. Uma vez que todas as enzimas são compostos orgânicos. E eu te pergunto, este é um argumento válido ou não válido? Bem, a validade do argumento, ela está na estrutura. Se a estrutura estiver correta, vai ser válido. Se não estiver correto, vai ser não válido. E não no conteúdo das premissas. Para analisar esse argumento, você não precisa saber de química, de biologia, sei lá, de nada disso. Você não precisa saber o que é uma proteína, o que é um composto orgânico, o que é uma enzima. Não precisa saber isso. Você tem que saber qual é a estrutura desse argumento. Você está analisando a estrutura. Então vamos escrever a estrutura? Ó, a estrutura. Todas as enzimas são compostos orgânicos. Todas as proteínas são compostos orgânicos. Proteínas eu vou chamar de A. Compostos orgânicos, eu vou chamar de B. Enzimas, eu vou chamar de C. Compostos orgânicos, nós chamamos de B. Enzimas, a gente chamou de C. Proteínas, a gente chamou de A. A estrutura desse argumento é, primeira premissa, todo A é B. Primeira premissa está me dizendo que todo A é B. Segunda premissa, está me dizendo que todo C é B. Segunda premissa, está me dizendo que todo C é B. Segunda premissa, todo C é B. Vem agora, conclusão. Conclusão está me dizendo que todo CA. Conclusão está me dizendo que todo CA. Conclusão. Todo CA. Então você chegou nessa estrutura. E aí você lembra dessa estrutura? Você lembra dessa estrutura? Todo A é B. Todo C é B, conclusão, todo CA. Essa estrutura apareceu na questão anterior, na questão 66. Essa estrutura apareceu na questão 65. Essa estrutura apareceu na questão 62. Esta é a estrutura de um argumento não válido. Nós já vimos que isto aqui é um argumento não válido. Essa estrutura é a estrutura de um argumento não válido. É o mesmo argumento da 66, é o mesmo argumento da 65, é o mesmo argumento da 62. É um argumento não válido. Você não precisa saber o que é enzima, o que é proteína, o que é um composto orgânico, para descobrir se isso é não válido. Qualquer argumento com essa estrutura será não válido. Porque essa estrutura, ela admite premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira e a conclusão falsa. Admite os dois. Logo será não válido. Questão 67 é um argumento não válido. Por causa dessa estrutura. Aí vamos responder. Veja então a letra A. Já sei que é não válido, não é? Letra A diz o seguinte, mostra para o pessoal aí a letra A, O argumento é válido, uma vez que... Opa, já está errado. O argumento é não válido. Letra A já está eliminada. Letra B. O argumento é válido, apesar de conter... Não, está errado também. O argumento é não válido. Então, A e B estão fora. Letra C. Mesmo sem saber se as premissas são verdadeiras ou falsas,
podemos garantir que o argumento é não válido. Mesmo sem saber se as premissas são verdadeiras ou falsas, podemos garantir que o argumento é não válido. Isto mesmo, isto mesmo. Ah, eu não preciso agora aqui no quadro saber, então, olha, se o que é uma proteína, eu não preciso saber o que é um composto orgânico, o que é uma enzima, eu não preciso saber se esses caras são verdadeiros ou falsos. O que eu preciso saber é que essa estrutura é esta estrutura, e esta estrutura de um argumento não válido para qualquer A, B e C, isto é, não válido. Logo, a opção correta é a letra C. Isto é não válido porque a estrutura está errada. A estrutura, sim, que é um argumento não válido. Qualquer argumento com essa estrutura será não válido. Questão 67, então, é um argumento não válido. Vamos na questão número 68. Questão 68. Surge no seu monitor, veja o enunciado da questão 68. Sejam as declarações. Se o governo é bom, então não há desemprego. Se não há desemprego, então não há inflação. Ora, se há inflação, podemos concluir que se o governo é bom, então não há desemprego. Se não há desemprego, então não há inflação. Ora, há inflação. Podemos concluir que eu quero uma conclusão para esse argumento. E eu quero, então, achar de alguma maneira que esse argumento seja válido e produza uma conclusão, uma conclusão que torne um argumento válido, né? Então, vamos analisar. Primeira premissa, se o governo é bom, então não há desemprego. Então, questão 68. Primeira premissa diz, se o governo é bom, então não há desemprego. Então, não há desemprego. Esta é a primeira premissa. Segunda premissa diz, se não há desemprego, então não há inflação. Então, segunda premissa diz, se não há desemprego, se não há desemprego, então não há inflação. E a última premissa diz, ora, se há inflação, a última premissa diz, há inflação. Logo, portanto, eu quero encontrar uma conclusão para isso. Se eu quero uma conclusão, eu quero que seja uma conclusão de um argumento válido, de um raciocínio correto. Então, se eu quero que seja um argumento válido, eu digo, um argumento será válido se, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Logo, eu quero uma conclusão de um argumento válido. Então, para isso, eu vou ver, então, como é que eu consigo obter um argumento válido. E o argumento é válido se, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, eu vou procurar analisar o que vai acontecer quando as premissas são verdadeiras. Então, vem aqui, supõe que essa primeira premissa seja verdadeira, que a segunda seja verdadeira e que a terceira também seja verdadeira.
E eu vou ver quais são as verdades que eu posso encontrar nesse caso. E essas verdades eu coloco como conclusão. Então, suponha que a primeira premissa é verdadeira, que a segunda premissa é verdadeira e que a última premissa também é verdadeira. Aí, olha, a primeira premissa é CP, então, que é uma condicional. Não ajuda em nada, que eu posso ter ambas falsas, ambas verdadeiras, é tudo verdade, não ajuda em nada. Aqui também é uma condicional, também não ajuda em nada, né? Posso ter ambas falsas, ambas verdadeiras. Mas a última diz a inflação. A inflação. Isto é verdade. A última é uma simples. Então eu tenho um ponto de partida. Eu vou partir dessa, a inflação. Vamos partir daqui, a inflação. Então vou supor, então, já que isso é verdade, a inflação é verdade. Tem um ponto de partida, porque a última é uma proposição simples. Então parto dela. A inflação é verdade. Já que a inflação é verdade, essa aqui em cima, não há inflação, seria o quê? Seria falsa. Se a inflação é verdadeira, não há inflação, tem que ser falsa. E nós temos aqui, ó, uma condicional. Se não há desemprego, então não há inflação. Ainda bem que você decorou a tabela verdade. É ou não é? Se alguma coisa, então, falso dá verdade. Pergunta aqui, pode ser verdade? Não. Se verdade, então, falso dá falso. A proposição é verdadeira. Significa que aqui não pode ser verdadeira, tem que ser falso. Pois somente se falso, então falso daria verdade. Então, não há desemprego é falso. Não há desemprego é falso. E se não há desemprego é falso, aqui, ó, não há desemprego é falso. Então, não há desemprego é falso. Aí, então, eu dou uma olhadinha. Não há desemprego é falso. Pela tabela verdade, eu te pergunto, se é alguma coisa, então, falso da verdade? Aqui pode ser verdade? Não. Pois se verdade, então, falso, daria falso. Então aqui não pode ser verdadeiro, aqui tem que ser o quê? Só pode ser falso. Pela tabela verdade, somente se falso, então falso da verdade. Então o governo é bom, tem que ser necessariamente falso. E aí eu acabei. Por quê? Porque se essas premissas fossem verdadeiras, quais são as coisas verdadeiras que eu consigo encontrar aqui? Então vamos ver o que é verdade nesse caso. O governo é bom, é falso. Mas se o governo é bom, é falso, o que é verdade? O governo não é bom. Então é verdade que o governo não é bom. E aí, não há desemprego é falso. Se não há desemprego é falso, o que é verdade? Há desemprego. E o que é verdade também? Há inflação. Há inflação. Então, quando as premissas são verdadeiras, essas aqui serão sempre verdadeiras. Somente verdadeira, nunca será falsa. Se quando essas forem verdadeiras, essa será sempre verdadeira, esse argumento é válido. Então, quais são as conclusões? O governo não é bom, há desemprego e há inflação. O governo não é bom e há desemprego, alternativa da letra E. O governo não é bom e há desemprego, letra E. Resposta da questão 68. Opção correta é a alternativa da letra E. Letra E na questão 68.
Vamos então agora na questão 69. Veja o enunciado da questão 69. Questão 69 diz o seguinte. Há um texto, vamos analisar o texto. Uma noção básica da lógica é a de que um argumento é composto de um conjunto de sentenças, denominadas premissas, e de uma sentença, denominada conclusão. Deixa o enunciado aí para a gente estar lendo, né? Então, o que está me dizendo aqui é justamente o conceito, né? O conceito de um argumento. É um conjunto de sentenças, de proposições, denominadas premissas, e de uma delas, e uma conclusão. Agora vejam, o argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Ele está dando justamente o conceito de argumento válido. Está dizendo que o argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Isso quer dizer, então, que se as premissas forem verdadeiras, o argumento será necessariamente verdadeiro. A conclusão será necessariamente verdadeira. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Isso quer dizer que o argumento é válido. Quer dizer, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão só pode ser verdadeira. Se puder ser verdadeira e falsa, não será válido. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. Então, vamos jogar. Primeiro item, questão 69. Responda certo ou errado. Toda premissa de argumento válido é verdadeira. Certo ou errado? Toda premissa de argumento válido é verdadeira. Certo ou errado? Toda premissa de argumento válido é verdadeira. Certo ou errado? Bem, nessa questão você tem que voltar na teoria. Você tem que voltar e lembrar lá, ó, de alguns minutos atrás. Argumentos válidos. Eu falei para você que os argumentos válidos combinam premissas e conclusões apenas de três maneiras. Ó, aqui tinha no quadro premissas e conclusões. O argumento é válido se eu posso ter um argumento válido, premissas verdadeiras, conclusões verdadeiras, premissas falsas, conclusões falsas e premissas falsas, conclusão verdadeira. Essas são todas as possibilidades para o argumento válido. E o argumento não válido? Argumentos não válidos. Não válidos. Nós falamos que os argumentos não válidos combinam premissas e conclusões de todas as maneiras possíveis. Quer dizer, um argumento não válido, eu posso encontrar nele premissas verdadeiras, conclusão verdadeira. Posso encontrar premissas falsas, conclusão falsa. Posso encontrar premissas falsas, conclusão verdadeira. E posso encontrar premissas verdadeiras e conclusão falsa. O que faz com que ele seja não válido é existir esta possibilidade. Aí vem a questão 69 e pergunta, olhando para essas duas coisas, diga certo ou errado no 69. Se a conclusão é falsa, o argumento é não válido. Certo ou errado? Se a conclusão é falsa, o argumento é não válido. Certo ou errado? Errado, não é? É ou não é errado? Repara, eu posso ter conclusões falsas e o argumento ser não válido. Mas aqui também, ó, eu posso ter conclusão falsa, ó, e o argumento ser válido. Ah, então se a conclusão é falsa, eu posso estar no válido, eu posso estar no não válido. Não sei, não posso dizer isso. Então a questão 69 diz, eu li a 70, né? Eu li a 70, voltando aqui na 69, ó. Mostra para ele a 69 então, mostra lá, 69, acabei lendo a 70 aqui, ó. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira, certo ou errado? Questão 69. Toda premissa de um argumento válido é verdadeira, certo ou errado?
olhando no quadro. Aqui são os argumentos válidos. Toda premissa é verdadeira? Não. Eu posso ter argumentos válidos com premissas falsas, conclusão falsa. Posso ter argumentos válidos com premissas falsas e conclusão verdadeira. Então, no argumento válido, eu posso ter premissas verdadeiras e premissas falsas. Portanto, na questão 69, que diz que toda premissa de argumento válido é verdadeira, está errado. Posso ter aqui premissas, né, falsas e argumentos a serem válidos. Então, 69 é errado. É errado. Agora sim que vem a 70. 70. Vamos lá, 70 então. 69, bota aqui a resposta aqui. É errado. Errado. Você anota para mim? Errado. 69 é errado. Agora vamos responder a 70. Se a conclusão é falsa, o argumento é não válido. Certo ou errado? Se a conclusão é falsa, o argumento é não válido. Certo ou errado? Errado. Olha, eu posso ter aqui, nesse caso, a conclusão é falsa e o argumento é válido. Olha aqui, eu posso ter argumentos válidos com conclusão falsa. Então, se a conclusão é falsa, eu posso estar nos válidos e nos não válidos. Então, não posso dizer que se a conclusão é falsa, o argumento é não válido. Não, pode ser válido, pode ser não válido. Então, a 70, a resposta é errado. 70, a resposta também é errado. Aí vem a 71. 71. Vamos ver a 71? 71 diga certo ou errado. 71 diz assim: se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Certo ou errado? Vamos voltar aqui então no quadro. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Errado. Repare que eu posso ter conclusões verdadeiras e argumentos ser válidos. Mas eu posso ter também aqui, conclusão verdadeira e o argumento ser não válido. Opa! Então, se a conclusão for verdadeira, eu posso estar nos não válidos e nos válidos. Nada posso garantir. Portanto, o que diz na 71, que diz que se a conclusão é verdadeira e o argumento é válido, está errado. Pode ser válido e pode ser não válido também. Então, questão número 71, resposta também é errado. 71 é errado. Então, 71 também está errado. 71 é errado. Então, aqui, 71 é errado. Questão da Polícia Federal, isso daí, né? Papiloscopista em 2004, né? Papiloscopista em 2004. Então, o pessoal que está estudando papiloscopista fica esperto aí, 2004 caiu isso aí. 72, questão 72. Vejamos então o 72. Diz assim, é válido o seguinte argumento: todo cachorro é verde. Tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro é vegetal. Este argumento é válido ou ele é não válido? Todo cachorro é verde. Tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro é vegetal. É um argumento válido ou ele é não válido? Bem, este argumento é válido. É válido sim esse argumento. Você não pode ficar olhando o conteúdo. Você tem que olhar a estrutura. Isso não tem nada a ver com cachorro, com a cor verde, com vegetal. Você está analisando a estrutura. Então, vamos lá. Todo cachorro é verde. E tudo que é verde é vegetal. Logo, todo cachorro é vegetal. Vamos escrever aqui,
Todo cachorro é verde. Primeira premissa, todo cachorro é verde. É a primeira premissa. E tudo que é verde é vegetal. Tudo que é verde é vegetal. Conclusão, todo cachorro é vegetal. Todo cachorro é vegetal. Este argumento é válido, sim. A estrutura é válida. O raciocínio está certo. É válido. Ó, primeira coisa, vamos analisar a estrutura. Todo cachorro é verde. Cachorro, para a gente, vai ser um A. Verde é B. Depois, tudo que é verde é vegetal. Verde aqui é B. Vegetal é um C, tá? Depois fala, todo cachorro é A, né? E vegetal é C. Olha a estrutura. Todo A é B. A primeira premissa está dizendo que todo A é B. Está dizendo que todo A é B. Esta é a primeira premissa, todo A é B. E o que a segunda premissa está te dizendo? Está te dizendo que tudo que é verde é vegetal, logo todo B é C. Todo B é C. Isso que está te dizendo. Todo B é C. Aí a conclusão que está aparecendo aqui é: todo cachorro é vegetal. O cachorro é A, então todo A é C. Todo A é C. Esta é a conclusão. Todo A é C. Isto é válido? É válido, sim. É válido por quê? Porque se essas premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. Eu só acredito vendo. Vamos lá. Suponha que as premissas são verdadeiras. Todo A é B. Isto é verdade. Se todo A é B é verdade, significa que o A está contido no B. Todo A é B, tem o diagrama. O A está contido no B. Todo A é B é esse diagrama, isso é verdade. Todo B é C. Todo B é C está dizendo que o B está contido no C. Todo B é C está dizendo que o B está contido no C. Então o B está aqui, ó, está contido no C. Todo B é C. Então é verdade. Quer dizer, quando essas premissas são verdadeiras, quer dizer, nessa figura, todo A é C é verdadeiro ou é falso? Todo A é C nessa figura é verdadeiro ou é falsa? É verdadeiro, olha, todo A é C. É verdadeiro. Todo A é C é verdadeira. E pode ser falsa? Não. Pela figura, todo A sempre vai ser C aqui, ó. Não consegue ser falsa. Então, quando essas premissas são verdadeiras, essa conclusão só pode ser verdadeira. Quando as premissas são verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. Então, se quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira, isto é um argumento válido. Isto é um raciocínio correto, sim. É um argumento válido. Portanto, se todo cachorro é verde e tudo que é verde é vegetal, conclusão, todo cachorro é vegetal, isto é válido, isto está correto, porque isto é dessa estrutura. E nessa estrutura, se as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então o 72 está certo, é válido, certo, é válido 72. O argumento é válido, sim. 72 você tem um argumento válido, tem essa estrutura. Isto é válido. Então, gente, você tem que olhar a estrutura. Não tem que ficar pensando que se cachorro é verde, se é amarelo, se é azul, se tá. Não pode. O argumento é uma estrutura. E não está ligado no conteúdo.
É a estrutura que faz com que seja correto o raciocínio ou não. Então, 72, resposta certo. 72, a resposta é certo, certo, certo. 72, certo. Então, 72 certinho. Vamos lá? Certo. Vamos então na 73, questão 73. Então aí, ó. 73 surgiu no seu monitor. Diga se o argumento abaixo é válido ou não válido. Diga se esse argumento abaixo é válido ou não válido. Aí a apresentação. O argumento. Se a luz está acesa, então tem gente. Outra premissa. A luz está acesa. Conclusão, tem gente. É válido ou não válido? Se a luz está acesa, então tem gente. A luz está acesa. Conclusão, tem gente. É válido ou não válido? Vamos lá. Questão 73. Se a luz está acesa, então, ó, a luz está acesa. Então, tem gente. Então, tem gente. Se a luz está acesa, então tem gente. É a primeira premissa. A luz está acesa. É a segunda premissa. Conclusão. Tem gente. Quero saber se isso é válido ou não válido. Para saber se isso é válido ou não válido, tem que olhar a estrutura. Não tem que ficar analisando se a luz está acesa, se tem gente. Eu tenho que olhar para a estrutura. Qual é a estrutura desse argumento? Qual é a estrutura? A estrutura é a seguinte, gente, ó. A luz está acesa para a gente, vai ser um P. Tem gente para a gente, vai ser um Q. A luz está acesa, é o nosso P. Tem gente, é o nosso Q. Então, este argumento tem a estrutura CP, então Q. A segunda premissa é um P. A conclusão que você está chegando é o quê? Este argumento tem essa estrutura. E eu pergunto, essa estrutura aqui é a estrutura de argumento válido ou não válido? Essa é a estrutura de argumento válido, com certeza. Por quê? Porque se essas premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. Se essas premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Por quê? Vamos analisar. Suponha que essa premissa é verdadeira e essa é verdadeira. Veja comigo. A primeira é uma condicional, uma ajuda, mas a segunda é uma proposição simples, não é? Já que a segunda é simples, eu vou começar por ela. P é verdade. Então, P é uma proposição verdadeira. Se P é verdade, aqui P será verdadeira. P é verdadeira. Eu pergunto, a proposição Q pode ser falsa? A proposição Q pode ser falsa? Esta proposição Q pode ser falsa? Não.
Você sabe a tabela verdade. Pela tabela verdade, se verdade então falso, daria falso. Não pode, pois a proposição é verdadeira. Então essa proposição que não pode ser falsa, ela terá que ser necessariamente verdadeira. E se que é verdadeira, essa conclusão que também será necessariamente verdadeira. Isto quer dizer que, quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Portanto, este argumento é um argumento válido, porque quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Este argumento é válido. Este argumento é válido. Este argumento não aceita premissas sendo verdadeiras e a conclusão falsa. Não aceita. Logo, este argumento de cima, que tem essa estrutura, será válido. Porque ele vem de uma estrutura que eu sei que é a estrutura de um argumento válido. Então, questão 73 é um argumento válido. Questão 73 é um argumento válido. Esta foi questão número 73. Então, gente, você não pode ficar aí pensando, né? No conteúdo dela, se tem gente, se não tem gente, se o cachorro é verde. Não pode pensar nisso, você tem que olhar a estrutura. Você tem que transformar em A, B, C, P, e ver como é a estrutura. A estrutura, sim, é que é válido ou não válido. Deixa eu fazer um exemplo aqui, antes do nosso recreio. Olha só, um exemplo, ó. Um exemplo. Nós fizemos um argumento que era assim, ó. Todas as mulheres são princesas. Todas as mulheres são princesas. Era a primeira premissa. Depois nós falamos que todas as princesas são bonitas. Conclusão. Eu falei que a conclusão é que todas as mulheres são bonitas. Isto é um argumento válido ou é não válido? Este argumento é válido, ele é não válido. Bem, para analisar esse argumento, você não vai ficar pensando em princesas, em mulheres, em bonitas. Não tem nada a ver com isso. Você tem que olhar a estrutura. Isso não depende de mulher, de bonito, não depende disso. Isso está amarrado, a validade é uma estrutura. Vamos ver qual é a estrutura, ó. Todas as mulheres são princesas. Para mim, mulheres vai ser A. Princesas vai ser B. Princesas é B. Bonitas é C. Mulheres, a gente falou que era A. Bonitas, a gente falou que era C. Então, olha a estrutura. Olha então a estrutura. 20. Olha aqui, ó. Primeira premissa, todo A é B. Primeira premissa diz que todo A é B. Todo A é B. Todo A é B. Segunda premissa diz que todo B é C. Todo B é C. A conclusão que se está tendo aqui é que todo A é C. Todo A é C. Eu te pergunto, esse argumento é válido? Sim, este argumento é válido. Este argumento aqui é o mesmo argumento que a gente acabou de ver do cachorro que era verde lá.
É o mesmo argumento, olha, todo A é B. Suponha que as premissas são verdadeiras, vamos analisar. Todo A e B é verdade. Então o A está contido no B. O A está contido no B. Todo A é B. Todo B é C é verdade. O B está contido no C. O B está contido no C. O que você me diz sobre esta conclusão? Todo A e C é verdadeiro? Sim. Todo A e C vai ser sempre verdade lá. Nunca será falsa. Logo, quando as premissas são verdadeiras, essa conclusão será sempre verdadeira. Logo, este é um argumento válido. Este é o argumento válido. Para qualquer coisa que seja A, B e C, isto é válido. Para qualquer coisa que seja A, B e C, este argumento será sempre válido. Porque é uma estrutura válida. Então não tem nada a ver com mulheres, com princesas, com bonitas. É a estrutura. Se isto aqui então vai ser válido, é a estrutura de argumento válido, este argumento que tem aquela estrutura, ele será válido, pois ele vem dessa estrutura. Então a validade não está amarrada ao conteúdo das premissas, tá? É uma estrutura. Veja bem, então, esse exemplo aqui, ó. Para qualquer A, B e C, né? Então, veja aqui. Por exemplo, todo xaxá é xexé. Todo xexé é xixi. Conclusão que a gente tira. Qual é a conclusão que a gente tira? Todo xaxá é xixi. Essa é a conclusão que a gente tira. Todo xaxá é xixi. Este é um argumento válido? É válido, né? Facilmente se identifica, ó. Xaxá é A. Xexé é B. E xixi é C. Xaxá é quem? É A. Xixi é C. Esse argumento é todo A é B. Todo A é B. É a primeira premissa. Todo A é B é a primeira premissa. Depois, todo B é C. Todo B é C. Todo B é C. É a segunda premissa. Conclusão. Todo A é C. Todo A é C. É essa conclusão. É aquele argumento que a gente estava usando, ó. Todo A é B. Supõe que isso é verdade. O A está contido no B. Todo B é C. O B está contido no C. Então, quando essas duas proposições são verdadeiras, quando as premissas são verdadeiras, essa conclusão, todo A é C, com certeza será verdade. E será sempre verdade. Isso quer dizer, então, que quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Então, este é um argumento válido. Se quando as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente um argumento válido. Isto é válido, sim. Então, todo xaxá é xexé, todo xaxá é xixi, conclusão, todo xaxá é xixi. É o mesmo argumento das princesas. Todas as mulheres são princesas, todas as princesas são bonitas. Conclusão, todas as mulheres são bonitas. É este mesmo argumento, é o mesmo exemplo. Que era o mesmo exemplo do cachorro, não é? O exemplo do cachorro. Olha lá o exemplo do cachorro. Vamos voltar no cachorro lá, volta no cachorro lá. Volta lá no cachorro, olha lá, mostra lá. Todo cachorro é verde, todo A é B. É aquele mesmo argumento. Tudo que é verde é vegetal. Todo B é C. Conclusão. Todo cachorro é verde. Conclusão, todo A é C.
Este argumento, 70 da 72, era este argumento aqui, ó. Este mesmo argumento. Das princesas, o mesmo do Xaxá e do Xixi. O argumento é o mesmo. Para qualquer A, B e C, esta estrutura vai ser sempre válida. Esta estrutura vai ser sempre válida. Então, gente, quando você estiver analisando um argumento, analise a estrutura. Não se ligue no conteúdo. Se eu falar assim, olha, todos os cachorros são verdes. Primeira premissa. Tudo que é verde é comestível. Segunda premissa. Conclusão. Todos os cachorros são comestíveis. É um argumento válido? É válido. Se todo cachorro é verde e tudo que é verde é comestível, então todo cachorro é comestível. O raciocínio está correto, é válido. Aí o cara fala assim, peraí. Então, todos os carros são verdes. Tudo que é verde é comestível. Conclusão, todos os carros são comestíveis. Isto é válido? É válido. É o mesmo argumento. É a estrutura, você tem que olhar a estrutura. Legal? Então, olha lá, voltando então na questão 73, é válido ou não válido? Anota então pra gente, olha, o 73 era válido, né? 73 era válido. Então, anote a resposta pra gente aí, ó. 73, válido. Então, bota lá, válido. Certo, né? É válido. 73, resposta válido, né? Então, 73 era válido também por causa daquela estrutura, tá? E agora, então, vamos na questão número 74. Tá. O pessoal está pedindo intervalinho. Então, vamos no intervalinho, então? Vamos, então, ao nosso intervalinho? Vamos lá para o intervalinho agora, fazer um lanche, né? Senão fica puxado demais, daqui a pouco você está cansado, não está entendendo mais nada.